Salmo 129. É um salmo de romagem ou de canto de degraus. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão do ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Salmos, eles são cânticos e expressões do coração do povo de Deus, dos filhos de Deus. Então os filhos de Deus, seja os salmos de Davi, os salmos de Asaf, os salmos dos filhos de Coré, seja o salmo de Moisés, ou o salmo dos cânticos, dos degraus, os salmos das peregrinações do povo de Deus. Tudo isso é uma expressão do coração, daqueles que serviam ao Senhor. Daquelas pessoas que, diante da história do povo de Deus, na sua caminhada de fé, na sua esperança, na sua firmeza sobre as promessas, eles cantaram os salmos. E escreveram eles e deixaram para a nossa vida. Então por isso que você vai ler, talvez no seu cabeçalho aí, tá? Salmos de degraus, ou de romagem. De degraus, bem provável, por causa dos degraus do templo. E bem pela questão da romagem, pelo fato, irmãos, de ser uma peregrinação. O que está acontecendo com o povo de Deus? O povo de Deus, quando você quer ler e saber sobre toda a história do povo de Deus, você leia os 5 primeiros livros, e depois de Josué, você vá até Esther. E aí você conhece toda a saga, toda a história, todos os fatos sobre o povo de Deus. Você não precisa ler até Malaquias. E aí você já sabe. Porque são os livros históricos. São aqueles que estão contando e narrando os fatos a respeito de um povo. E aí você tem na Bíblia o livro, ou os livros chamados de poéticos, poesias, cânticos, que são os salmos. E esse povo, diante dessa história, diante de toda a sua trajetória, eles cantaram, eles escreveram, foi a expressão do seu coração. Era o momento ao qual eles estavam vivendo. Então o salmo, não é para você ler o salmo lá e desejar a morte do seu inimigo. Para que ele morra, finalmente. Para que Deus o destrua. São coisas aqui, irmãos, que são escritas de uma expressão do coração, pela vontade de Deus, de uma circunstância, em um determinado momento. E aí você tem o Salmo 129.
que você poderia chegar então numa casa e dizer assim, ninguém passe aqui e diga para esse tipo de pessoa, o Senhor te abençoe. Que essas pessoas desse lar sejam como o mato que é pisado e não floresce. Será que é isso que nós temos que fazer? Será que é isso que nós estamos incumbidos de fazer? Será que é dessa maneira a conduta dos filhos de Deus? E é o que o Salmo 129 está dizendo. Por incrível que pareça. Então você vê a expressão do coração dos filhos do Senhor, diante das suas peregrinações. E o que está acontecendo? Diante do cativeiro do povo de Deus, passou um período do cativeiro, e a nação que estava dominando todas as coisas, permitiu que esse povo, 3 vezes por ano, ele fosse até Jerusalém. Para fazer o quê? Festa do Pentecoste, festa da Páscoa, festa dos tabernáculos. Então você imagina que esse povo aqui é aquele povo que está caminhando, saindo lá daquele lugar de exílio, para ir para Jerusalém, cantando a palavra de Deus, expressando aquilo que está dentro do seu coração, para ir lá em Jerusalém, tanto na festa de Pentecoste, como na Páscoa, e como também na festa dos tabernáculos. Mas depois de cumprida a festa, eles tinham que voltar. E aí você vai ver diante dos seus cânticos, do Salmo 120 até o 134, os cânticos dos degraus, os cânticos de romagem. E dentro da nossa vida, nós temos também os nossos salmos. Talvez, quem sabe, você lá na sua casa, você tenha um lugar onde você escreve os salmos da sua situação. Talvez tenha um lugar lá na sua casa ou com alguém que você expresse o salmo daquele momento que você está vivendo. Então é bem provável que todos nós aqui, nós temos salmos do quê? De lamento. Nós temos os nossos salmos de lamentação. Nós temos os nossos salmos de confissão. Nós temos os nossos salmos de louvor. Nós temos os nossos salmos de agradecimento, de render graça, de ser grato a Deus, de súplica. Nós temos salmos de maldição. E de repente você um dia encontra aquela pessoa que você quer dizer para ele o salmo que você está sentindo naquele momento. E aí você deseja para aquela alma ou para outras almas tudo aquilo que você está passando. Isso é um salmo de maldição. Nós temos os nossos salmos da nossa vida. Cada um de nós. E quando você lê esse salmo, é a expressão do coração de alguém em um momento da sua vida. Salmos 120. Versículo 1. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Salmo 121. Elevo os meus olhos ao monte, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você tem salmo de súplica, você tem salmo de adoração,
Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, quando chegava aquela época que era a festa de Jerusalém, alegrei-me quando chegou aquele dia, vamos à casa do Senhor, eles estão em cativeiro. São escravos numa terra estranha. São peregrinos, forasteiros, que não vê o momento, a hora de chegar aquele dia, naquela época, seja a festa de Pentecostes, seja a festa da Páscoa, seja a festa dos tabernáculos, vamos à casa do Senhor. Salmo 124, versículo 1. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Um salmo de agradecimento. E nós temos todos esses salmos da nossa vida. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, versículo 1. Nós temos os salmos da nossa vida, irmãos. A expressão do nosso coração, o momento que nós vivemos, as circunstâncias que nos afligem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Você e eu, nós temos os salmos da nossa vida. E muitas vezes nós colocamos essas coisas, ou você escreve, ou você pronuncia isso para alguém. Seja para Deus, seja para o seu irmão, seja para qualquer pessoa. Vira e mexe, nós estamos pronunciando os nossos salmos. Salmo 137. Versículo 8 e versículo 9. Filha de Babilônia, que hás de ser, olha só, feliz é aquele que der o pago do mal que nos fizeste. Você diria isso para alguém, irmão? Versículo 9. Feliz é aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra as pedras. Você gostaria de ouvir isso de alguém? O sofrimento desse povo, o nosso sofrimento, muitas vezes pode nos tornar pessoas dessa maneira. As nossas aflições, as nossas angústias, os nossos terrores, os malfazejos que alguém possa nos fazer, pode nos tornar pessoas com expressões no coração como essas. E eu fico pensando, se Jesus um dia entrasse lá na sinagoga e abrisse o livro para ler, e fosse o livro do Salmo,
e ele lesse o Salmo 129 ou o Salmo 137, penso que Jesus faria o que ele fez quando olhou para Jerusalém e chorou. Olhou para Jerusalém e chorou. E Jesus choraria ao ouvir palavras de tão grande sofrimento, de tão grande angústia, de tão grande dor. Porque isso é o que nos expressa. Alguém passou aqui por coisa tamanha, horrenda, que essa maldade terrível acabou tomando conta do seu coração. E eles iam cantando. Cantavam as suas desventuras, cantavam a sua ira, cantavam a sua indignação, mas também cantavam os seus pecados. Salmo 115. Um povo que cantava até mesmo os seus pecados. Não a nós, Senhor, não a nós. Versículo 1. Mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem ouvidos e não veem, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Israel cantava as suas desventuras. Porque um dia Israel foi assim. Um dia Israel abandonou o Deus vivo e verdadeiro e seguiu o Deus das outras nações. Então ele diz, a nós não, Senhor. Porque um dia nós fomos assim, um dia nós nos rebelamos, um dia nós viramos as costas ao Senhor. Não a nós, Senhor. Eles cantam as suas desventuras, a sua ira, o seu malfazejo, o desejo do seu coração, as expressões do seu coração, mas também cantam os seus pecados. E eles dizem, pecamos. E fizemos o que era mal aos olhos do Senhor. Salmo 129. Versículo 5. E esse é um povo que registra a sua angústia, o seu sofrimento e os seus pecados. Versículo 5. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Olha a tamanha dor, o tamanho sofrimento. E eles olham para todos aqueles inimigos de Sião, todos aqueles que se levantaram contra os filhos de Deus e não tiveram deles misericórdia. E aí eles dizem, sejam como o capim que é pisado e seca em cima do telhado e nunca vai florescer. Versículo 6, 7. Com a qual não enche a mão do ceifeiro, que a ceifa deles não caiba na palma da mão de uma pessoa, ou seja, que não produza nada os seus campos. E nem os braços
o que ata o feixe. E também, se passar alguém na frente desse povo ou dessas pessoas que não digam: a bênção do Senhor seja convosco. Isso é uma expressão de um coração com muito sofrimento, muita ira, muita indignação. Por 400 anos de escravidão, por 400 anos de juízes, por um rei segundo o coração dos homens, por um outro segundo o coração de Deus, por um terceiro que começou bem, mas terminou mal, e por todo o reino dividido, pela Assíria, que veio destruir o reino do norte, pela Babilônia, que veio e destruiu o reino do sul. Então essas almas estão cantando a sua indignação, o seu sofrimento, as suas angústias, desde a nossa mocidade, versículo 1. Nós estamos sendo afligidos. Isso expressa um coração vingativo. Um coração com vingança. Quando você lê o que Jesus ensinou, Jesus ele diz que nós não ganhamos nada em amar somente amigos, mas que ganhamos tudo ao amar até mesmo aquele que se declara nosso adversário. Romanos capítulo 12. O Paulo, apóstolo, em Romanos capítulo 12, e versículo 20, ele diz assim: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixes vencer do mal. Não te deixes vencer do mal. Não se torne uma pessoa vingativa por causa dos sofrimentos, seja das circunstâncias, ou seja, de que alguém lhe causou. Não se torne uma pessoa cheia de ódio, cheia de maldade, mas vence o mal com o bem. Então isso, meus irmãos, é o que a palavra de Deus ela nos ensina. Mas os sofrimentos desse povo e tudo aquilo que eles passaram, quando você lê lá, como nós já estudamos o livro de Amós, Gileade, ela foi trucidada por carros de ferro. As pessoas eram colocadas no chão, deitadas, e os carros de ferro vinham passando por cima delas. Os homens, por causa da sua ganância, matavam as mulheres grávidas, abriam-lhe as barrigas. Então, quando você lê uma expressão do coração de um salmo, você tem que saber o que está acontecendo, para você não ir por aquele caminho. E aí você imagine o povo de Deus caminhando para Jerusalém, vamos adorar a Deus e cantando o Salmo 129, 137.
Eles estão indo adorar a Deus. Salmo 129. Os sofrimentos foram terríveis. As angústias, os terrores. Mas aí no Salmo 129, versículo 1, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Versículo 4. E aí podia chegar uma alma piedosa, ouvindo todo aquele lamento, ouvindo toda aquela indignação, ouvindo toda aquela ira, e dizer assim: mas o Senhor é o quê? Justo. E aí, o irmão que estava ali, meio que lamentando a sua indignação, a sua ira, todo aquele sentimento de vingança e de ódio e de ressentimento por todas as coisas, por todos os seus sofrimentos, chegava um outro e podia dizer assim: mas o Senhor é justo. Como assim? Ele é justo. Nós estamos no cativeiro porque o Senhor é o quê? Justo. Nós estamos sendo e fomos afligidos porque o Senhor é o quê? Justo. Nós estamos sendo atribulados, por quê? Porque o Senhor é o quê? Justo. O Senhor é justo. Salmo 145. Versículo 17. Mas o Senhor é justo. Como assim, pastor? Aconteceu tantas coisas na minha vida. Está acontecendo coisas na minha vida. Como assim o Senhor é justo? O Senhor é justo. Salmo 145, verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. O Senhor, Ele é justo, porque Ele trata tudo com justiça. Então, aqueles que estavam indignados, aqueles que estavam irados, aqueles que estavam por causa dos seus muitos sofrimentos, por causa do exílio, por causa das aflições, por causa da fadiga, por causa da angústia, estavam lá se lamentando e dizendo: olha, seja esse povo como um mato, seja que ninguém passe na porta da casa deles e diga: olha, o Senhor te abençoe, que tudo que ele escolher caiba na mão de um ceifeiro. Aí chega um e diz assim: não, irmão, o Senhor é justo. E tudo isso que nós estamos passando e vivendo é por causa da sua justiça. Se somos angustiados, justiça. Afligidos, justiça. Mas o Senhor é justo. Porque todos os seus caminhos são justos. A ovelha não entrou no vale da sombra e da morte, o que, irmãos? Sozinha. Ela não entrou lá porque errou o caminho.
Ela não entrou porque estava tentando guiar-se a si mesmo. Ela entrou porque o justo entrou com ela. E colocou ela no caminho da sombra e da morte. Estamos no exílio, o Senhor é justo. Porque eles cantaram também os seus pecados. Salmo 129. Versículo 2. Além dessa declaração no Salmo 129, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios, Ele nos libertou. O Senhor é justo. O que eles não faziam em espírito e em verdade, como disse Jesus, quando estavam na terra, agora eles vão fazer estando longe. Por isso que eles cantaram o salmo, que irmão? Alegrei-me porque chegou aquele, mas quando estava lá pertinho, não tinha alegria, não tinha gozo, não tinha prazer. Mas agora estão longe e não vê a hora de chegar o dia de ir para Jerusalém. Desde a minha mocidade, versículo 2, me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Todavia, eles não nos venceram. Todavia, eles não nos destruíram por completamente. Todavia, apesar de todas as perseguições, aflições, da mortandade, de todo o terror, eles não prevaleceram. Porque agora, irmãos, os peregrinos, eles têm uma fé que está estabelecida em uma promessa. A promessa de voltar para Sião. E muitas vezes nós associamos a fé às vitórias. Há um momento vitorioso de fé. Não, fé é para o vencido. Se você ainda não prestou atenção no hino 112 do cantor cristão, na última parte ele diz, quando ele canta, vencendo vem Jesus, na última parte ele diz, os vencidos têm Jesus. Fé não é para o dia que você achar que você venceu. Fé é para o dia em que você foi vencido. Para você permanecer, ficar, insistir, perseverar. Eles podem intentar contra a nossa vida todos os dias. E nós vamos insistir e permanecer e ficar e perseverar. Eles podem passar os carros. Amanhã a gente levanta, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eles podem destruir as nossas gerações. No Egito, o faraó deu uma ordem, mata os meninos. E Israel crescia. Israel se fortalecia. Israel se multiplicava.
Quanto mais oprime o povo de Deus, mais ele se fortalece. Porque o povo de Deus, ele não tem uma fé da vitória, ele tem uma fé daquele que foi vencido e agora precisa permanecer e perseverar até o fim. Isso é fé, irmão. Fé não é para aquele que diz que venceu. Fé é para aquele que precisa acordar todos os dias e está firmado nas promessas de Deus. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, diz o salmista. Fé é para isso. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Porque nós estamos, irmãos, firmados em uma promessa. E fé é esperar a promessa. Fé é você olhar as circunstâncias e não identificar o resultado. Fé é como o autor do livro de Hebreus disse no capítulo 11 sobre os homens e mulheres de fé. Eles viram as promessas de longe. Eles abraçaram essas promessas, mesmo não vendo o cumprimento delas. Isso é fé. Mas o Senhor é justo. E apesar de tudo o que eles intentaram fazer contra nós, eles não prevaleceram. Eles podiam tentar destruir as gerações dos filhos de Deus. Eles não conseguiram. Eles podem tentar contra nossa vida, nossa alma. Mas todos os dias você tem uma oportunidade de se levantar. Eles não prevaleceram contra mim. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor. Hebreus capítulo 11. Os 15 salmos dos cânticos de degrau de romagem, a expressão do coração. Hebreus capítulo 11. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões. Conta a sua bênção, Paulo. Vou contar minha bênção.
Fui preso. E como é que foi a prisão? Rapaz, me prenderam as mãos, me prenderam os pés. Ah, é? É. Mas o Senhor me abençoou. Quanto à sua bênção, Paulo? Passei 14 dias no meio de um furacão e tinha até perdido a esperança da vida. Mas o Senhor me abençoou. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. E aí você diz assim, ô pastor, esse cara que morreu apedrejado não era muito crente não, né? Aqueles 100.000 cristãos que foram jogados lá no Coliseu Romano, também não estavam muito firmados não, porque né, se tivesse firmado, tinha segurado a boca do leão. Daniel só teve um, irmão. Os 100.000 que os leões destroçaram, eles não eram menos de fé do que Daniel. Mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E aí você tem a expressão mais linda sobre os peregrinos da fé. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O profeta mesmo ficou numa caverna. Davi ficou dentro de uma. Passou por muitos desertos. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização do que, irmão? Da promessa. Olha só. Então, como é que vai ser, irmãos? Como é que vai ser a nossa vida com Deus? Por haver Deus, versículo 40, provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados. Então o que está acontecendo com a nossa vida? Nós somos os corredores do bastão. E agora, essa tão grande nuvem de testemunhas do capítulo 12 estão observando o bastão que foi passado para a próxima geração. Então aquilo que Noé, Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, aquilo que o povo de Deus, aquilo que os profetas, aquilo que Jesus, aquilo que a sua igreja, aquilo que os apóstolos fizeram, aquilo que todos estes homens aqui, até mesmo mulheres no anonimato fizeram. O bastão agora está na nossa mão. Então eles estão dizendo assim, irmãos, corram. Se levantem. Para que você e eu
possamos chegar no final e dizer assim, no final, não é agora, no final, completei a carreira, guardei a fé. Então aquele bastão que passaram para mim, agora eu estou passando para vocês. Continuem a carreira que nos está proposta. Salmo 131. Então chegou lá um irmão e olhou para o outro e disse assim, nós somos afligidos mesmo, desde a nossa mocidade. Contudo, eles não conseguiram nos destruir. Porque o Senhor é justo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como a criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que essas sejam as expressões do nosso coração. Que a nossa vida seja estabelecida sobre uma fé inabalável da promessa de Deus. E que mesmo quando você olhar e não conseguir entender que você não vai alcançar, não fique preocupado. Porque muitos também não alcançaram. Mas todos tiveram um testemunho de fé. Então agora o bastão foi passado para nós. E Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Eu vou para frente. E apesar de todas as aflições e sofrimentos, mas o Senhor é justo. Mas apesar de todas as aflições e sofrimentos, eles não prevaleceram contra mim. Que as expressões do nosso coração, que os nossos salmos, os nossos cânticos, a nossa vida, seja como Paulo cantou. Sede meus imitadores, como eu de Cristo. Que esse seja o nosso salmo, o nosso cântico. Esse louvor que enche a nossa boca de júbilo.
E que todas as vezes que qualquer outro sentimento começar a tomar conta do nosso coração, você se lembre, mas o Senhor é justo. Que Deus, na pessoa de Cristo e no Espírito Santo, nos abençoe.